cheguei. É grande, né? Maior do que o apartamento. Economia de apartamento também? Foi caro. É. Quanto você compra? E outra coisa, você está pagando pensão. Na hora acaba. Você vai pagar só com... Você paga o que é seu, cara? Não tem nem... Você está trabalhando com o quê? É mesmo? Você estava fazendo o quê? Ah, tá. Aí é ruim, né? Fazendo a mesma coisa, forma, tudo, geral. Ok. Ah, tem um instalador precisando de um ajudante, cara. Marcos, semana passada. Sabe o Marcos Verdadeiro? Trabalha com isso. Um instalador dele precisando de um ajudante. Acaba aprendendo que é um negócio que vai. É pesado o trabalho, né? Pesado, as pernas, né? Mas. Gabinetes. Bacana. Oi, pode ligar. Aí sempre dá, né? Nesse tempo. Falta fazer um pouquinho mais rápido, mas não. Entendeu? Dá um. Já dei. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos nos achegar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos estar em pé para estar dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Salmo 113. Nós estaremos lendo, glorificando o nome do Senhor. Salmo 113 diz assim: Louvai ao Senhor, servos do Senhor, louvai o seu nome. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Quem se curva para ver
o que está nos céus e na terra. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar agradecendo o Senhor pela semana que tivemos. Com certeza, uma semana de lutas, é porque o que nos fala a palavra, no mundo nós teríamos aflições. Mas também podemos glorificar o Senhor, porque hoje estamos aqui para glorificar, para adorar o Senhor. E sabemos que já podemos glorificar a Deus pela próxima semana que está iniciando hoje. Porque, como diz a palavra, o Senhor, Ele é dono e Ele tem poder sobre todas as nações. Nada está fora do alcance e do poder de Deus. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, nós glorificamos a Ti. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor até aqui tem sustentado as nossas vidas na Tua presença. Estamos aqui nessa noite, Senhor, com o nosso coração aberto, e o nosso único desejo é que o nosso louvor chegue ao trono da graça, Senhor. Por isso nós nos encurvamos diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, para glorificar e dar glórias a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não servimos a Deus, a Ti, pelo que o Senhor pode fazer por nós, mas o servimos por aquilo que o Senhor é para nós. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Aleluia. E que cada um que esteja a caminho da Tua casa, Senhor, que chegue em paz, que seja com o coração aberto, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E se há algum empecilho, Senhor, no nosso meio, que o Senhor possa estar repreendendo no nome do Senhor Jesus. Nós oramos a Ti, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Seu Espírito
Velho Testamento é sombra, é figura do que viria no Novo Testamento. No Velho Testamento, logo no começo, na saída do povo de Israel do Egito, era construído o tabernáculo. O tabernáculo era como se fosse um templo, porém móvel, né? Porque o povo estava de passagem, estava a caminho da terra prometida. E o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Tanto é que as tribos ficavam em volta dele. Quando o povo se estabeleceu na terra de Canaã, foi construído o templo. O templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas na verdade tudo isso eram símbolos, eram figuras, porque representava a pessoa de Jesus. Daí a expressão, quando se refere a Jesus, que ele se tabernaculou entre nós. Deus passou a viver entre nós, morar entre nós de uma forma concreta na pessoa de Jesus. E quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Nós vamos cantar esse cântico pensando exatamente na letra dessa música. De novo, vamos cantar novamente. Deus não habita em tendas, mas habita no coração daquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos cantar de novo com alegria, agradecendo a Deus por esse privilégio que nós temos de sermos morada do Altíssimo. Amém. Nós estávamos orando, que a Adna, prima da Jandira, que estava já interna, uma jovem mãe, já estava internada há muitos dias no hospital e lá no Rio Grande do Sul. E graças a Deus, essa semana ela já saiu do hospital, já está em família. Nós louvamos a Deus por isso. Então, uma boa notícia que nós temos para dar para a igreja, que ela que era alvo da nossa oração. A notícia que é triste, nós recebemos agora há pouco à tarde a notícia da Elisete, que a mãe dela faleceu. Ela deve estar indo agora, caso tenha conseguido passagem, para Tampa, onde vai ficar com a irmã dela. De lá eles devem ir ao Brasil. Vamos ver como é que vão fazer. Talvez vão ao Brasil ou vão ficar por aqui mesmo. Mas eu gostaria que nesse instante nós estivéssemos intercedendo, né? Agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, mas intercedendo também aqui por aqueles que precisam da nossa oração. Se entrou alguém aqui hoje com uma dificuldade na sua vida, seja na área financeira, uma enfermidade ou uma decisão importante para tomar, uma dificuldade qualquer, seja ela qual for, você quer receber a oração da igreja, queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente. Você que nos acompanha pela internet, onde você estiver, você pode colocar essa situação diante do Senhor em oração. E Deus, que tudo vê e que está presente em todo lugar, Ele pode te alcançar onde você estiver. Coloque a sua fé, o seu pensamento agora no Senhor, e nós vamos clamar a Deus. Bendito Deus, Pai amado, nossa primeira palavra é de gratidão, Senhor. De gratidão porque o Senhor tem nos enriquecido dia a dia com as Tuas bênçãos. Ó Pai, só quando muitas vezes temos alguma dificuldade com a visão, com a fala, com a audição, a falta de apetite, com a dificuldade no andar, no se locomover,
vê alguma enfermidade na mente, no cérebro, é que a gente entende, ó Deus, como nós temos sido agraciados com bênçãos tão grandes. Ó Deus, ninguém faz aqui, normalmente nós não fazemos esforço para andar, não fazemos esforço para ouvir, para falar, para enxergar. São coisas tão naturais, mas que são frutos de bênçãos do Senhor para nós. E nós queremos dizer, louvado seja o teu nome, muito obrigado, Senhor. Enquanto nós vivemos, nós queremos ser agradecidos ao Senhor pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela força, pela saúde, pelo sono, pelo teto que nos abriga. Ó Deus, pela família, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus, nesse instante nós nos unimos como igreja para agradecer, entre tantas outras vitórias, outras bênçãos, a bênção, ó Deus, de saber que a Adna, pela qual nós já estávamos orando por algum tempo, já se encontra em casa, recuperando-se, ó Deus, daquela enfermidade que a levou a ficar prostrada por mais de um mês. Que a cura seja completa para louvor e glória do teu nome. Meu Deus, nesse instante também, ainda como igreja, nós clamamos, ó Deus, Tu que és o Consolador por excelência, que Tu envie o Teu Espírito Santo para ministrar consolo ao coração da Elisete, dos demais familiares que perdem uma pessoa muito especial, muito querida na família. Deus, que o Senhor possa alcançá-los agora, derramar, ó Deus, com abundância do consolo do Senhor sobre as suas vidas, sobre os seus corações, ó Pai. E assim eles sintam de perto o aconchego, o consolo, a presença do Senhor. Deus querido, nós nesse instante intercedemos por essas pessoas que estão aqui, ó Deus, à frente, e também aquelas que se encontram distantes, mas que neste momento se unem a essas pessoas que estão aqui para colocar diante do Senhor os seus anseios, suas necessidades. Tu sabes, ó Deus, aquilo que aflige a cada um. Há quem busque pela cura, há quem busque, ó Deus, por uma solução para um problema financeiro, há quem busque, ó Deus, por uma solução de um problema familiar, há quem busque o Senhor por uma orientação para uma decisão que vai tomar, ó Deus, ou por seja outra situação que esteja afligindo, ó Deus, nós suplicamos em nome de Jesus, Tu que és o autor da bênção, que o Senhor contemple a cada um agora com a Tua graça, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu querido. Os demais irmãos podem sentar. Só lembrando os irmãos do nosso acampamento, não é? Estamos já na reta final. Março está começando, vai começar semana agora. Nós começamos a semana, o mês de março. E o nosso acampamento vai começar no dia 24 até o dia 26 de março, não é? Eu creio que ainda aquelas pessoas que desejarem fazer a sua inscrição ainda podem. Vão ser 3 dias de bênção, com certeza. Um lugar gostoso, aprazível, de descanso e também de refrigério para o corpo, para a mente e para a alma. Então, peço aos irmãos que ainda não fizeram a sua inscrição, que procure o Pablo e a Bia, né? Para que a gente não tenha problemas de última hora. Eu queria ir. Pois é, mas o tempo todo a gente está falando. Procure, né? Diga, Bia. Nós já temos 52 inscrições já. Inscrições, não vagas. Temos 52 inscrições e pessoas de fora estão querendo ir. Até agora a gente não abriu para as pessoas de fora. Então, por favor, você que é da casa, não é? A preferência é para você, não é? Lembre-se daquilo que Jesus diz, né? Vai primeiro para os da casa, depois vai para os de fora. Então, eu gostaria de encorajar você a não perder essa oportunidade de participar desse acampamento, porque com certeza vai ser bênção. Então, procure o Pablo, procure a Bia e diga: olha, eu quero fazer minha inscrição. É $120 por pessoa. Menores de 6 meses não pagam, né, Bia? Não, quanto? Menor de 3 anos não paga. E de 3 a 6 paga metade. De 6 a 10, 3 a 10 paga metade. De 10 para frente paga como adulto.
Eu conheço crianças que com mais de 3 anos, 6, com 5 anos, com mais do que um adulto. Então, de 10 em diante, paga inteira, tá bom? Então, fica aí dada a nossa breve mensagem aí. Lembrando, toda quarta-feira, às 7h30, o nosso culto de louvor e oração. Os irmãos, por favor, coloque isso aí na sua agenda. Próxima sexta-feira, a nossa, não vou dizer palestra, porque não vai ser palestra, nossa segunda aula sobre liderança, um curso sobre liderança, é gratuito, não se cobra nada. Então, se você deseja participar, por favor, faça a sua inscrição, procure Jandira e diga: olha, eu não fiz, mas eu quero participar. Então, terça-feira, às 7h30, a nossa segunda aula de liderança. Sexta-feira, nossa segunda aula de liderança, tá bom? Aí no boletim está falando nosso encontro de homens. Por favor, já vai começar a semana que vem, parece-me que está aí no dia 11 de março, não é? Então, vamos ver se a gente consegue trazer o maior número de homens possível para a nossa reunião do encontro de homens. Daniel já avisou que não vai estar aqui, portanto não vai ser muqueca, vai ser um baita de um churrasco, tá bom? Então você não pode perder, vai ser muito, muito, muito bom. Valéria, por favor. Mas, meu irmão, você vai estar numa boa causa lá na Bahia. Eu imagino que nem vai estar lembrando da gente, comendo tanto acarajé, tanto, não é? A paz do Senhor, igreja. Amém. A Igreja Vida Abundante louva a Deus pela vida de cada um dos membros. Hoje eu vou começar de trás para frente. De nós membros, para a glória de Deus, que continuamos firmes na presença do Senhor. E a igreja toda, o corpo de Cristo, louva a Deus pela vida dos nossos visitantes hoje. A primeira vez que nos visitam hoje a família Siqueira é a Marlene, o Alexandre, o Alisson, o Gabriel e a princesinha Nicole. Se vocês puderem se colocar de pé, e quem estiver perto puder abraçá-los, por favor. Vocês são muito bem-vindos. E a igreja é a casa de vocês, a casa do nosso Deus. E a igreja louva a Deus também pela visita do Mateus e do Bernardo. Glória a Deus, muito bom vê-los. Todo mundo com saudade, viu, Bernardo? Glória a Deus. Eu queria deixar Que vergonha, gente. Eu sei mesmo, eu e você, damos a mão e saímos correndo. Como é que você chama, querido? Caio. Ricardo. Me perdoa, Ricardo, hoje eu não perguntei seu nome. Pastor, aquele é o Ricardo, esse é o pastor Carlos. A igreja louva a Deus pela sua vida. Você é muito bem-vindo, viu, querido? E por favor, Julinha, dá um aperto de mão para ele e para mim. Cumprimentando e agradecendo ele pela visita. Glória a Deus. Eu queria deixar um salmo hoje para que a gente pudesse estar refletindo. Está no Salmo 19, o primeiro versículo diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de observar hoje, agora, vindo para a igreja, como que o céu estava tão lindo, como que o sol estava indo embora de uma forma tão maravilhosa, e a gente poder louvar a Deus com essa maravilha, não é, Monteiro? Então, que a gente pode ficar assim, mais e mais apaixonado com Deus. E eu vejo que é um presente do Senhor para nós, sabe? Que a gente possa estar refletindo sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E que nós possamos também louvá-lo o tempo todo, agradecendo por todas as bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Obrigada, pastor. A secretária já tem crédito, né? A Marlene e o Alexandre, nós já os conhecemos do Brasil, já de alguns anos atrás, muitos anos atrás, e agora nós temos acompanhado na chegada deles aqui. Prazer ter vocês conosco também. Nos alegramos com o retorno da Fátima, retorno do pastor Davi, não é? Desde o ano passado que nós não os víamos. Não sei se os meus percebidos estão até diferentes, né? Quase que não os reconheci, mas bem-vindo, pastor Davi, Fátima, bom tê-los aqui de volta. Pastor Davi.
saí daqui no dia 13 desse ano. Passei 3 dias. Agora eu estou voltando, porque minha esposa ficou e ela está em tratamento. E, graças a Deus está indo muito bem. Meus amados, eu queria convidá-los a se colocarem de pé. E abram, por favor, as suas Bíblias no Salmo 96. Algumas coisas que a gente acha mais fácil fazer. Para mim era muito difícil cantar, porque não existia dentro de mim uma razão que me impulsionasse a isso. Só nos momentos que eu me encontrava depressivo, saudoso da igreja, de Deus, eu começava a cantar um daqueles cânticos que eu havia aprendido desde criança. Esse Salmo 96 eu quero convidá-los a prestar atenção na leitura. Acompanhe a leitura, por favor. Diz a palavra de Deus. O título desse salmo é Tributo à Glória e Majestade de Deus. E começa assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, mas o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Houve um tempo na minha vida em que a coisa pior para mim na parte do culto era exatamente essa parte onde a igreja é convocada a atender a ordem do Senhor, de trazer todos os dias à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Malaquias capítulo 3. Eu ficava irritado. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, ele quer a nossa obediência. Ele não precisa, ele poderia encher isso aqui de ouro e a igreja teria suprimento para até a volta de Cristo. No entanto, ele quer ver a nossa fidelidade. Diz, mas como Deus pode querer ver a nossa fidelidade? Da mesma forma que ele estava observando aqueles que iriam levar, o que estavam trazendo seus dízimos, as suas ofertas. E depois de observar, ele viu que uma mulher havia entregue tudo aquilo que ela tinha. E tudo que ela tinha eram 2 moedas de cobre, que a gente pode pensar aqui em penny, 2 pennies, 2 moedinhas de cobre. E Jesus, olhando para aqueles que haviam contribuído com grandes quantidades, disse: essa daqui contribuiu mais do que todos vocês, porque ela deu todo o seu sustento. O que Deus quer é a minha e a sua obediência. E o que ele diz aqui é: trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Vou concluir com uma reportagem que vi de pessoas que compraram o ingresso mais barato de R$750 e que estão há cerca de 30 dias em frente do lugar onde aquele cantor jovem daí do Canadá, o Justin, é isso aí, que eu não sei nem falar, eu tenho medo de falar errado. Esse homem está sendo idolatrado, não somente no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em muitos lugares. E as pessoas estão trocando de lugares, vão dormir e as outras substituem lá no lugar mais de 30 dias. Só vai ser agora em março. Aí eu pergunto a vocês: todo esse sacrifício por um show, por algumas horas com um homem,
apenas iniciando uma caminhada que teremos eternamente com o nosso Senhor. Vale a pena ser fiel a Ele. Eu já contei aqui a experiência de que eu ficava muito chateado nessa hora. Mas um dia o Senhor também me convenceu e o meu bolso foi convertido. E para mim, um dos melhores momentos do culto é poder devolver parte daquilo que Ele tem me dado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois você pode fazer prova do Senhor. Ele vai abrir a janela dos céus e derramar sobre você bênção sem medida. Vamos pegar os nossos envelopes e vamos consagrar ao Senhor aquilo que trouxemos para a casa dele. Senhor, levantamos agora os nossos envelopes, contendo, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Parte daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, recebe em nome de Cristo Jesus. Manifesta a Tua glória, Senhor, sobre a nossa vida, dando-nos um coração obediente. E que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre aqueles que irão administrar esses valores, para que possam fazer com fidelidade para o engrandecimento do reino do Senhor. Olha, contempla a fidelidade, o amor que cada um está entregando nesta noite, pois a Tua palavra diz que o Senhor ama a quem dá com alegria. Eu louvo o Teu nome. Muito obrigado por poder trazer parte daquilo que o Senhor me dá. Em nome de Cristo. Amém. Espírito,
Enquanto os demais irmãos abram suas Bíblias, por favor, no capítulo Gênesis 16, né? Gênesis 16. Senhor amado, ministra ao coração das crianças uma palavra que possa edificá-las e ajudá-las nesta caminhada, e ministra ao nosso coração nesta noite também, em nome de Jesus. Amém. Lisa, você vai estar com elas? Lili. Gênesis capítulo 16. Quem sabe até o final das nossas ministrações a gente consegue decorar o texto, né? Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Os irmãos podem assentar. Nós estamos trabalhando desde o início do ano sobre o tema fortalecendo os vínculos familiares. Nós entendemos que a família, depois da salvação em Jesus, é a maior bênção que uma pessoa pode ter. Por isso que o diabo procura e trabalha incessantemente para destruir a família. E o nosso tema desse ano exatamente tem esse objetivo, de trabalhar para fortalecer esses elos que nos unem como família. E nós adotamos o capítulo 16 de Gênesis como a base dessas meditações que temos feito desde o começo deste ano. Nós falamos aqui na nossa primeira mensagem sobre a importância de não agirmos no lugar de Deus. Sara quis dar uma ajuda a Deus, não é? Porque achou que Deus estava demorando demais a enviar a bênção que havia prometido. E nós vimos que foi um desastre. E isso tem sempre alguma coisa a ver conosco. Todas as vezes que nós tentamos dar uma ajuda para Deus, as coisas sempre acabam indo de mal a pior. Na segunda mensagem nós falamos sobre a importância de dizer não. Não é uma palavra que está sendo abolida do nosso vocabulário, especialmente do vocabulário de pais. E por isso nós temos visto crescer uma geração de insubordinados que muitas vezes tem sido submetido na base da força e da pancada, porque não aprende os limites dentro de casa e às vezes vão aprender limites de uma forma que não deveria ser. Então, o que faz Abraão? Abraão anuiu, ele cedeu, ele consentiu
quando ele devia ter dito não, mas imaginando, talvez pensando, poxa, minha mulher já está sofrendo talvez aí uma baixa autoestima, eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Então, ele cedeu quando não deveria ter cedido, disse sim quando deveria ter dito não. E até hoje nós temos sofrido as consequências e as implicações dessa decisão dele, não é? E serve de exemplo para nós hoje também, porque muitas vezes nós temos uma certa dificuldade, especialmente nós brasileiros, temos uma certa dificuldade de dizermos não, para não ficarmos mal na fita, não é? A terceira mensagem nós falamos sobre o benefício da humildade. Nós vimos que quando Agar concebe e fica grávida, ela que antes era uma serva, ela deixa de agir como serva e começa então a humilhar a sua senhora. Ela fica soberba, altiva, porque ela tinha algo que a sua senhora não tinha. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós temos uma humildade até um certo ponto, até o momento que nós não subimos certos degraus na vida, degraus na área da intelectualidade, na área financeira, ou em qualquer outra área da vida, até mesmo espiritual. Basta subir um pouquinho que a gente já começa a achar que é melhor que os outros. E aquelas pessoas que a gente tratava de uma forma tão amável, tão carinhosa, tão respeitosa, a gente não as trata mais, a gente as trata com certo desprezo, com certo ar de superioridade. Cuidado, porque isso pode te levar à queda, como levou Agar. Na quarta mensagem nós falamos sobre a importância de não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. A Sara, o que faz? Ela paga a Agar com a mesma moeda com que foi tratado, da mesma forma como foi tratado. Agar a tratou com desprezo e ela então impõe desprezo em cima de Agar também. Esse não é o cristianismo que nós pregamos e que Jesus deixou para nós seguirmos, não é? Nós temos a mensagem da parte dele que o mal se paga com o bem. Não tem ninguém aqui neste lugar e que nos acompanha pela internet que não tenha sido, com certeza, que não tenha sido alvo dos maus tratos de alguém que te pagou, que está te pagando mal, às vezes com o bem que você fez, está recebendo o mal. E a tendência do nosso coração é retribuir o mal que as pessoas nos fazem com o mal também. Mas não é isso que Jesus nos ensina, ele nos ensina a pagar o mal com o bem. E aqui vai uma palavra para você que está aqui hoje, você que nos acompanha pela internet, se porventura você está sendo inclinado, forçado ou tentado a pagar o mal com o mal, põe um ponto aí, não vá adiante, não pague o mal com o mal, porque não vale a pena, pague o mal com o bem. Na quinta mensagem, que foi na semana passada, nós falamos sobre a importância de nós evitarmos o erro, mas se errarmos, procure reparar o erro e aguente as consequências, não é? É muito importante isso, irmãos, porque muitas vezes nós estamos crescendo em idade, mas não estamos crescendo em maturidade, não é? Tem faltado muitas vezes maturidade em muitos de nós. Infelizmente, nessa vida nós vamos estar sempre sujeitos a errarmos. Não tem ninguém aqui que está isento ao erro. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós erramos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as pessoas, com Deus, não é? Todos nós falhamos. Agora é importante uma coisa: procure não falhar, procure não errar. Agora, se você errar, aguente as consequências. Aguente as consequências, seja homem, no sentido não de macho ou mulher, ou fêmea, mas seja homem no sentido de ter integridade, de ter caráter, não é? E assuma o seu erro e procure reparar o erro que você cometeu, não é? Mas a melhor alternativa é qual? É fugir. Foi assim que Agar fez. Quando ela erra com a sua senhora, ela faz o quê? Ela a abandona. Ela não tem coragem de olhar nos olhos de Sara e dizer: eu errei, me perdoa. E por causa disso, muitas vezes, nós estamos perdendo a convivência saudável na família. Porque às vezes é o pai que erra com os filhos, às vezes são os filhos que erram com os pais, às vezes é o marido que erra com a mulher, às vezes é o irmão que erra com o próprio irmão. Mas não tem muitas vezes a humildade de olhar no olho do outro e dizer assim: ei, eu quero parar aqui para dizer para você, eu errei, eu quero pedir perdão, me desculpe. Reconheça que você errou e repare o erro. E aguente as consequências, porque alguns erros, às vezes, têm consequências.
Não significa dizer que Deus não perdoou. Perdoou, mas muitas vezes vem as consequências. E a mensagem de hoje é: mesmo quando você erra, Deus não te abandona. Guarda isso na sua mente. Mesmo quando você erra, Deus não te abandona. Queridos, como em nossa cultura, não é? Na cultura dos índios existe também um ritual que comemora a passagem de fase da adolescência para a fase adulta. E eu achei muito interessante o ritual dos índios americanos, da tribo dos Cherokee, não do carro, mas da tribo Cherokee. Como que é esse ritual de passagem da fase de adolescência para a fase adulta na tribo Cherokee? No dia marcado, sob o olhar atento de todos, os demais membros da tribo, especialmente dos mais jovens, o pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha toda a noite e não pode remover a venda até o raio do sol brilhar no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro para ninguém. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino que é levado e colocado no topo da montanha e deixado lá sozinho, naturalmente fica amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. Talvez alguns humanos possam feri-lo. Os insetos e cobras podem picá-lo. Ele pode estar com frio, com fome ou com sede. O vento sopra, a grama e a terra sacode os tocos, mas ele se senta estoicamente, nunca removendo a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um adulto, um homem. Finalmente, após a noite horrível, aparece os raios do sol e a venda é removida. Então, quando a venda é removida, ele descobre que seu pai, em todo o tempo, esteve sentado ao lado dele. Ele estava a noite inteira protegendo seu filho do perigo, só que o filho não sabia. De alguma maneira, foi esta a experiência de Agar. Quando ela viu que as coisas não estavam boas no seu relacionamento com a sua senhora, ela tratou logo de fugir. No deserto, longe de tudo e de todos, quando ela achou que estava sozinha, uma voz a chama pelo seu nome, dizendo: Agar, de onde vens e para onde vais? Quem era aquele que estava tão preocupado em saber de onde ela vinha e para onde ela iria? Era o anjo do Senhor. Será que ele não sabia o que estava acontecendo? Claro que sim. Ele só estava tentando estabelecer um diálogo com ela. Ele só estava tentando uma aproximação daquela que estava se sentindo rejeitada, solitária, abandonada. Apesar de saber tudo o que estava acontecendo, em momento algum ele a condenou pela atitude que ela tomou. Ele simplesmente a orientou a fazer a coisa certa. Mas isso não é tudo. Ele vai mais além e lhe diz: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada.
conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Naquele momento desesperador, quando ela se sentia solitária, abandonada, esquecida e rejeitada, pensando, quem sabe, o que será da minha vida? Nesse exato momento, ela ouve o anjo do Senhor chamando-a pelo seu nome. Isso é tudo que uma pessoa que está passando pela mesma sensação de abandono e rejeição precisa ouvir. Mas isso não era tudo que o anjo queria que ela soubesse. Ele queria que ela soubesse algo mais, que ela não estava sozinha, desamparada e desprotegida, como poderia estar pensando. Pelo contrário, queria que ela soubesse que o Senhor estava ao seu lado. Daí a razão dele dizer: o Senhor te acudiu na tua aflição. Assim como veio ao encontro de Agar, chamando-a pelo nome, também Deus veio ao encontro de Adão. A primeira coisa que ele fez depois de pecar foi procurar esconder-se de Deus, como se isso fosse possível. Mas mesmo assim, Deus veio ao seu encontro, como veio das outras vezes, não com um chicote na mão, mas chamando pelo nome, procurando estabelecer um relacionamento com ele, mostrando que o pecado o afastou dele, mas não afastou Deus dele. Ele não podia mais chegar-se a Deus, mas Deus podia chegar-se a ele, como de fato se achegou. Amados, aqui está outra lição que aprendemos do texto em destaque, que o meu pecado me afasta de Deus, mas não afasta Deus de mim. Isso não é um convite para que continuemos no pecado, mas é uma verdade que precisa ser encarnada dentro de cada um de nós. Porque a primeira coisa que o diabo faz quando cometemos algum pecado, ou praticamos algum erro, ou tomamos qualquer decisão errada, é de nos apontar o dedo, nos acusando diante de nós mesmos, dos outros, nos fazendo sentir culpados e rejeitados, especialmente por Deus. Meu irmão, ouça com atenção o que vou lhe dizer agora. Ainda que o pecado me afaste e me empurre para longe de Deus, jamais irá empurrá-lo para longe de mim, porque na cruz de Jesus, Ele sempre estará com as mãos estendidas para nos levantar e nos trazer de volta para Ele, conforme Ele disse ao seu povo no passado, através do profeta Oséias. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade e eu curarei a sua infidelidade. Deus não tem prazer em nossos pecados, pois por causa do nosso pecado, o seu Filho pagou o preço com a sua própria vida, sofrendo e morrendo na cruz, derramando o seu sangue para que, através do seu sangue, pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Através do seu sofrimento pudéssemos ser curados, através da sua morte pudéssemos encontrar a vida, através da sua ressurreição pudéssemos ter certeza e garantia de uma gloriosa e eterna vida nos céus, e através do Espírito Santo pudéssemos viver aqui na terra, testemunhando o seu nome, e até que Ele volte para nos buscar, ou até que possamos ir ao seu encontro. A parábola do filho pródigo ilustra muito bem esta verdade de que Deus não nos abandona mesmo quando erramos. Na cabeça do filho que abandonou o pai e saiu em busca de aventura longe da casa paterna, havia uma dúvida se o pai iria aceitá-lo ou não. Daí a razão dele dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não queria correr o risco, pagar o mico de dizer: aqui está o seu filho de volta, porque na cabeça dele ele dizia: eu não sou mais um filho porque eu me deserdei, me autodeserdei, mas eu queria que você me tratasse pelo menos como um dos teus trabalhadores. Na verdade, queridos, ao pegar antecipadamente a sua herança, ele havia se autodeserdado, mas a dúvida que estava na sua cabeça quanto ao seu pai
era projeção dos seus próprios pensamentos, porque ele havia se afastado, havia abandonado o pai em busca de aventura em um lugar distante e achava que o pai poderia ter se afastado dele também, o que não era verdade. Prova é que ao voltar, o pai o recebeu com o mesmo amor de antes, como se nada houvesse acontecido. Muitas vezes não é isso que acontece conosco. Nós achamos que Deus está distante porque nós nos afastamos dele. Nós achamos que Deus não se importa conosco porque, na verdade, é uma projeção da nossa falta de interesse e de busca por ele. E nós achamos porque nós não nos interessamos por ele, a menos que estejamos passando por sérios problemas, que ele faz da mesma forma conosco. Mas não é esse o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos e do qual estou falando aqui nesta noite. Uma coisa é certa: Deus desamparou Jesus na cruz do Calvário para que isso nunca pudesse acontecer conosco. Desde Adão até o último ser vivente, o único que vai poder dizer que foi desamparado por Deus é o próprio Jesus. Mas isto era necessário? Pode alguém estar perguntando? Sim, era necessário. Por quê? Porque se ele carregava sobre si os nossos pecados. Segundo, se ele estava pagando o preço que a justiça de Deus requeria. Terceiro, se aquela era a única forma de se estabelecer o caminho de acesso a Deus, então como Deus iria ampará-lo? Se o sofrimento, a morte e a ressurreição do seu Filho em nosso lugar era a única forma legítima de sermos amparados por Ele. No livro do profeta Oséias, Israel é representado pela tribo de Efraim, que se afasta de Deus e o provoca a ira com a sua idolatria. Mesmo assim, em vez de rejeitá-lo e abandoná-lo, Deus o acolhe, dizendo: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Aqui está uma das mais comovedoras passagens da Escritura, servindo-se da figura da repetição, tão característica da poesia hebraica. Duas vezes o Senhor expressa comovente preocupação por seu povo, dizendo: eu o amei, como te entregaria? Logo em seguida, o próprio Deus diz o que fez em vez de abandoná-los, e Deus diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Que riqueza de afeição envolve essas palavras. O profeta Jeremias descreveu essa declaração do amor de Deus pelo seu povo e a razão pela qual ele não o abandonou, mesmo quando este povo estava em pecado, nas seguintes palavras: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus por mim e por você vem desde a eternidade, e não há nada que nós possamos fazer, não há nada que possamos fazer, não há pecado tão crasso, não há pecado tão grave que possa impedir Deus de me amar com a mesma intensidade com que sempre me amou. Você jamais, com seus pecados, conseguirá impedir Deus de te amar. Ele vai estar sempre trabalhando para te atrair para Ele, até que você descubra o quanto Ele te ama. Oh, amados, Deus ainda trata com a mesma ternura seus filhos errantes. Ainda hoje Ele insta conosco, dizendo: como te deixaria? Com benignidade te trair. E Paulo diz: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dr. Gordon nos conta a história interessante de um homem chamado George Matterson.
uma história interessante. George Matheson era um jovem estudante e ele então começa a sentir uma dificuldade, perceber que estava tendo uma dificuldade de ver com clareza as coisas. E ele então procura um cirurgião, um oculista, para examinar a sua situação. E ele atravessava a praça de uma das antigas universidades da Escócia, indo de caminho para o seu quarto no internato, e ele não se sentia bem. Seus olhos estavam fracos, o que tornava o trajeto difícil. Seguindo o conselho de um amigo, havia consultado um especialista em doenças de vista. O médico, depois de um exame minucioso, o avisara firmemente que ele iria perder a visão em pouco tempo. Foi um terrível soco entre os olhos, um soco entre os olhos não poderia tonteá-lo mais do que essa notícia. Seu coração estava perturbado, perderia a visão. Todos os planos que tão esperançosamente arquitetara desfaziam na sua frente. Com a perda da visão, ia o ensino na universidade e todos os seus sonhos dourados. Perturbado, confuso, saiu do consultório, como que apalpando, até chegar à sua casa. Jorge era noivo, e o que fez? Resolveu buscar o apoio da sua noiva e contar o que estava acontecendo. Encaminhou-se em direção à casa da querida noiva, esperando, sem dúvida, alguma palavra de conforto para o coração dolorido. Como daria ele a triste notícia à moça que ele tanto amava e que prometera ser a sua esposa? Seus planos estavam todos mudados, e como receberia ela a notícia? Quando lá chegou, contou-lhe em palavras brandas, mas briosas, a sua situação, sua mudança de planos, dizendo-lhe que ela teria liberdade para decidir segundo julgasse melhor. A noiva aceitou a liberdade. A rejeição da noiva foi o segundo golpe. Pela segunda vez, saiu tristonho e sem enxergar o caminho em que pisava. O golpe parecia acima das suas forças e a dor lhe sufocava o coração. Mas ele não estava só. Alguém o aguardava, eternamente fortaleceu seu coração quebrantado, falando-lhe palavras amorosas e dando-lhe o bálsamo do conforto e do verdadeiro amor. O moço entregou-se nos braços do verdadeiro amigo e todas as dificuldades foram vencidas. Uma nova disposição o dominou, tomando inteira e permanentemente posse da sua vida. E do seu coração quebrantado, mas cheio de conforto, saíram palavras de louvor e gratidão a Deus. O amor que nunca muda, sejam quais forem as circunstâncias. Este amigo, Jesus. Foi nele, em Jesus, que ele encontrou o consolo. Foi nele, em Jesus, que ele encontrou a força para continuar vivendo. E ali, no meio desse desespero, dessa angústia, ele compôs o seguinte hino. Quem souber, cante, pelo menos a primeira e segunda estrofe. Amor, que por amor desceste, amor, que por amor morreste, ó quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar e meu amor ganhar. Amor que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras,
me cerca-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Depois você busca esse hino na internet. Amor que por amor desceste. E ele então descobre que o que ele mais precisava não era do amor da sua noiva, não era de qualquer outra coisa. O que ele mais precisava era conhecer o amor de Deus. Talvez seja isso que está faltando a você, meu querido. Às vezes nos sentimos como se Deus tivesse nos esquecido ou até mesmo nos abandonado, quando na verdade, em muitos casos, isso não passa de uma projeção do que tem acontecido conosco em relação a Ele. Nós podemos ver isso de forma muito clara nas declarações do povo de Israel por ocasião do ministério do profeta Isaías. Por mais que Deus os advertira e os convidava a retroceder dos seus maus caminhos, mais o povo seguia em direção oposta, e quanto mais distante ficava, menos sentia o calor do amor de Deus. Isso levou o povo a dizer: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Isaías 49:14. A resposta de Deus veio logo em seguida nas seguintes palavras: acaso pode uma mãe ou uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Quero concluir a mensagem desta noite contando uma história que se encontra num importante livro dos judeus, um livro de crônicas, de fatos, que serve de apoio, de encorajamento para os judeus. Esse livro chama Talmud. No Talmud há a história de um judeu que tinha 3 amigos. Um dia, ele foi chamado ao tribunal a fim de defender-se de certas acusações. O judeu estava aterrado. Foi ter com os 3 amigos e pediu-lhes que o acompanhassem ao tribunal. O primeiro respondeu: não, eu não farei nenhum bem em ir, nem a você e nem a mim mesmo. O segundo disse: bem, é uma coisa muito perigosa estar ao seu lado. Talvez o imperador o acuse de alguma grande ofensa contra a lei. Se eu for visto com você, ele poderá pensar que tenho parte em sua culpa. Contudo, eu irei com você até a porta do tribunal, e de lá você segue sozinho. Depois de obter as 2 primeiras respostas dos seus amigos, dirigiu-se ao terceiro amigo, que lhe respondeu: não temas, meu amigo, eu irei com você até a presença do imperador. Dir-lhe-ei que conheço você e tenho confiança em você, e não o deixarei enquanto você não for solto, como espero que há de ser. E assim, o fiel amigo cumpriu sua promessa. O verdadeiro amigo está pronto a ajudar até o fim. Meu querido irmão, você que nos acompanha pela internet, ou que vai ouvir essa mensagem de alguma outra forma, esteja certo de uma coisa: Jesus não fará por você menos do que fez o terceiro amigo pelo seu amigo. Em Jesus você pode confiar. Saia daqui hoje levando no coração a certeza de que assim, ou ainda que você erre, pode ser qual tenha sido o seu erro, saiba de uma coisa: você nunca será desamparado por Deus.
Os amigos podem te abandonar. Até mesmo a igreja, os crentes, que não deveriam, mas eles, na sua fraqueza, poderão virar as costas para você no momento que você mais precisa. Membros da sua família podem te abandonar, como talvez já tenham feito. As pessoas que você mais confiava podem te abandonar. Mas saiba de uma coisa: mesmo quando você errar, você nunca terá o abandono de Deus. Nunca. Você será sempre, sempre alguém especial aos olhos do Senhor. Por mais desfigurador que seja o pecado na sua vida, e por mais desfigurado que você possa ficar, você nunca deixará de ser alguém especial para o Senhor. Mas sabe a importância de você entregar a sua vida a Jesus? A importância maior é porque quando você entrega a sua vida a Jesus, naquele dia final, ninguém poderá acompanhá-lo. É por isso que lá na primeira carta de João, capítulo 2, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É interessante que a palavra advogado, tanto referindo ao Espírito Santo, quanto referindo-se a Jesus, a palavra é parakletos, parakletos. Ou seja, era aquela figura do tribunal grego, daquela pessoa que ficava ao lado da pessoa que não tinha representação para comparecer diante da autoridade que queria julgá-lo. E essa pessoa então se colocava do lado dela e dizia: estou aqui para defender a causa dele. Por isso que é importante você entregar a sua vida a Jesus, se você ainda não fez. Saber que você é alvo desse amor do Senhor. E que no dia final, você terá Jesus Cristo defendendo a sua causa. Que Deus nos abençoe. Há alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus, ou que talvez está afastado do Senhor e tem pensado que Deus tem se afastado de você, mas que nesta noite gostaria de, quem sabe, reconciliar com o Senhor, ou quem sabe tomar a decisão mesmo de entregar sua vida a Jesus, dizer: eu quero essa pessoa tão maravilhosa, que me ama tanto assim, para ser o meu Deus. Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos esse cântico, se há alguém que quer fazer essa decisão, essa entrega, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu não insisto em apelo, mas essa oportunidade, quando surge, eu gosto de dar. Porque é importante para você mesmo fazer isso. Você que nos acompanha pela internet, onde você está, você pode dizer também: Senhor, eu abro meu coração para receber o Senhor como Salvador da minha vida. Então, enquanto nós cantamos esse cântico, se há alguém aqui que nesta noite quer reconciliar-se com o Senhor, ou entregar sua vida ao Senhor Jesus, então sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Encontrei
Guarde essa mensagem no seu coração. Porque um dia você pode precisar. Espero que você nunca se afaste do Senhor. Que você nunca caia em pecado. Que você nunca falhe. Que você nunca erre. Mas se um dia você cair, se um dia você errar, leva isso bem forte no seu coração. Ainda que as pessoas mais próximas de você se afastem de você, Deus não se afasta. Deus te ama. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. E amém. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. E eu peço aos irmãos que, por favor, conduzam os nossos visitantes até o salão social, por favor. Cara, e aí? Terminou o serviço lá? É mesmo? Uma mesa lá, daqui a pouco eu tenho que ir lá. Fala pra ele quando você vai terça-feira. Fala pra esse cidadão aqui. Fala pra ele. Eu sou longuinho.